pessoas! Sejam bem-vindos mais uma vez. Voltei para a gente conversar sobre mais um livro. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês de A Verdade sobre o Caso Harry Quebert. Esse livro ele é um suspense. Esse livro foi o meu primeiro suspense, então eu tenho um carinho por essa leitura, porque eu descobri esse gênero e é um gênero que eu amo, que eu gosto muito. Ele é um livro um pouco grandinho, ó, tem quase 600 páginas. E eu tenho um carinho por ele. Eu sei que é uma leitura que muita gente ama e muita gente odeia. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de como foi a minha experiência com esse livro para vocês. E aí depois vocês me contam aqui se vocês são do time que ama ou são do time que odeia esse livro. Esse livro tem um ponto da história que é um pouco polêmico, mas eu não vou me aprofundar muito nesse ponto da história. Eu vou contar mais como foi a minha experiência para vocês, ok? Essa história ela é narrada pelo nosso protagonista, que é o Marcus Goldman. O Marcus ele é um jovem escritor que acabou de lançar o seu primeiro livro. O livro foi um sucesso estrondoso e ele aproveitou tudo que esse sucesso trouxe para ele, né? Muito dinheiro, muita fama. Mas agora, um ano depois de todo esse sucesso, o Marcus precisa escrever o seu segundo livro, porque ele assinou um contrato com a editora dele para mais 5 livros e ele ainda nem começou o segundo livro. Ele está sofrendo de bloqueio de escrita. Quanto mais o prazo se aproxima, mais bloqueado ele está se sentindo. Então, ele resolve pedir ajuda para o seu velho amigo e ex-professor da faculdade, que é o Harry Quebert. O Harry é um escritor extremamente bem-sucedido e muito conceituado no ramo da literatura. O livro de maior sucesso dele, que é A Origem do Mal, é um livro muito premiado e que até hoje, 30 e poucos anos depois de ter sido lançado, ainda é um grande sucesso. Então, o Marcos tem essa ideia de pedir ajuda para esse seu amigo e ex-professor. O Harry aconselha ele a ir passar uns dias na casa de praia, que fica numa cidadezinha chamada Aurora, que é onde o Harry mora. É uma cidadezinha dessas cidadezinhas pequenas, onde todo mundo conhece todo mundo. É uma cidade muito aconchegante, muito acolhedora. E aí, o Marcos resolve passar uns dias na praia, na casa do Harry, para ver se assim ele descansa um pouco a mente e finalmente começa a voltar a escrever. Porém, durante os dias que ele passa lá com o Harry, por uma coincidência, ele acaba descobrindo que o Harry, quando mais jovem, no auge dos seus 34 anos, ele conheceu, se apaixonou e se relacionou com uma garota de 15 anos de idade chamada Nola, que desapareceu misteriosamente da cidade de Aurora. É um pouco polêmico essa parte, eu diria que até muito polêmico, mas como eu disse, eu não vou me aprofundar muito na polêmica envolvendo um relacionamento de um homem de 30 e poucos anos com uma adolescente de 15 anos. Eu vou falar mais sobre a história. Bom, a Nola desapareceu com 15 anos durante esse relacionamento que ela teve com o Harry. Ninguém nunca mais soube da Nola ou o que aconteceu com ela e o corpo nunca foi encontrado. O Harry explica como foi a história dele com a Nola e pede que o Marcus guarde esse segredo porque isso destruiria a vida dele. Então o Marcus, por amizade ao seu ídolo, ele guarda esse segredo e volta para casa. Poucos dias após ele ter voltado, o corpo da Nola é encontrado enterrado no jardim do Harry. E aí o Marcus volta imediatamente para a cidade de Aurora para descobrir o que aconteceu no verão em que a Nola desapareceu, o que existe por trás de toda essa história do romance entre ela e o Harry, e se o Harry é culpado ou não pelo desaparecimento e pelo assassinato da Nola.
É aí onde a nossa história, né, vai sendo construída. A nossa história é construída em cima dessa investigação que o Marcos vai fazer, em cima das provas que vão sendo encontradas. Ele vai descobrindo como era a vida das pessoas da cidade de Aurora naquela época. Então você vai tendo uma perspectiva do que está acontecendo atualmente e do que aconteceu no verão em que a Nola desapareceu. Sobre isso, eu achei essa jogada muito interessante. Eu achei que te prende, te deixa curioso. Sempre que a história volta para o verão de 75, que é quando ela desapareceu, vão surgindo novos personagens ali e novos detalhes sobre a história e sobre esse mistério do desaparecimento dela. O Harry o tempo todo afirmando que ele é inocente, que ele não fazia ideia que a Nola estava enterrada no quintal da casa dele e que ele não nunca machucaria ela e coisa e tal. Mas a investigação vai toda hora te surpreendendo com muitos detalhes. Os moradores da cidade de Aurora, todos eles escondem alguma coisa, então você vai descobrindo segredos de um ou uma mentira de outro. A cada capítulo você vai sendo surpreendido ao longo dessa leitura. Isso é muito interessante, é muito envolvente, faz com que você vá lendo o livro ali cada vez mais envolvido com essa história. Então, eu gostei muito dessa leitura, como eu disse, foi o meu primeiro suspense, foi onde eu descobri que é um gênero que eu gosto muito. Eu tenho algumas ressalvas sobre a forma como algumas coisas são narradas, e ao mesmo tempo que você sente um pouco de empatia, tanto pelo Harry quanto pela Nola, você sente ali toda aquela tensão e desconforto por essa relação tão desequilibrada, né? Mas os outros personagens são muito interessantes, todos eles têm as suas histórias ali narradas um pouco das suas vidas, então todos eles têm alguma coisa a contribuir para esse mistério. E eu gostei muito disso. Eu acho que o autor usa algumas falas um pouco meio piegas, meio bregas, assim, sempre que o Marco está narrando o período em que ele passou na faculdade, como ele e o Harry se conheceram, e se aproximaram e se tornaram amigos. Eu acho que ele é um pouco piegas, né, em algumas frases, ele usa umas frases muito, assim, mas isso é a minha opinião, e isso é só uma pequena vírgula diante da história toda. Não é nada que vá diminuir como a história é envolvente, como o mistério realmente é interessante, como os capítulos vão te deixando curioso para saber quem matou, o que aconteceu, se o Harry é culpado, se a Nola está de fato morta. Então a história ela foi bem construída, assim. Esse livro, acho que o único ponto negativo dele para mim, além da polêmica, para mim o ponto negativo é que ele tem quase 600 páginas e essa história facilmente poderia ter sido iniciada e concluída com menos capítulos. Acho que 300 páginas, 400 páginas já contariam toda a história sem a enrolação que fica, né? Tem um período do livro que você fica assim, meu Deus, quantas voltas essa história vai dar até a gente começar a conectar de fato as coisas. Apesar de ser uma leitura muito gostosa, de ser uma leitura que é fluida e fácil de ler, e os capítulos passam assim, eu acho que dá muita volta. Enrolou muito para ter 600 páginas, sendo que podia ter diminuído toda essa enrolação e ter feito um livro menor. Mas o final é realmente surpreendente. Um dos plot twists que tem nesse livro é muito chocante. O plot twist final, ele é inimaginável,
na verdade, você passa a história toda sem nem cogitar que tem esse plot twist no final. E quando você descobre o que aconteceu no verão de 75, todas as peças e todas as voltas que o livro deu se encaixam e se conectam, e uma vai sendo explicada de forma que tudo se fecha, tudo tem uma conexão. Então, mesmo que o livro dê muitas voltas e que pudesse ser resumido um pouco mais, no final tudo faz sentido. Então eu acho que a história foi bem construída, foi bem narrada, apesar das partes piegas, foi muito bem narrada, e a leitura é uma leitura muito gostosa, bem fluida, bem fácil, os capítulos vão passando um atrás do outro de forma muito envolvente. Então, sim, eu recomendo A Verdade sobre o Caso Harry Cavill. É uma história que eu considero muito boa para você que está começando a ler, então é uma ótima primeira leitura. Para você que já leu, deixa aqui embaixo o que você achou. Se você é do time que ama esse livro ou se você é do time que odeia, porque tem esses dois tipos aí. Para você que ainda não leu, tá aqui a minha indicação para você. Esse livro, ele inclusive tem uma série, foi feita uma adaptação, uma série de 10 capítulos, que também é muito boa, né? Depois, se você se interessar e gostar da história e quiser ver a série, eu recomendo também. Bom, por hoje é isso, fica aqui a minha indicação para você. Obrigada por ter me assistido até aqui, obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!